Olá, lua nova no signo de Leão acontecerá 12 de agosto de 2026, às 14 horas e 36 minutos, para São Paulo, Brasil. Esse mapa é do céu para a terra, então, para qualquer local, a interpretação que irei fazer será a mesma. Então, Sol e Lua no signo de Leão é um casamento sagrado, é o encontro entre masculino e feminino internamente. Jung chama de Eros Gamos, aonde o feminino tem o masculino interno e o masculino tem o feminino interno, que é a ânima, e na mulher é o ânimos, o masculino. Então, primeiro, o Jung diz que temos que ter esse casamento interno para que possamos ter relações externas saudáveis. E casamentos, sociedades, parcerias também, relacionamentos, de uma forma em geral. Bem, esse momento é muito interessante porque é um momento de ampliação de consciência, é um momento que o Sol e a Lua, essa semente, né, essa união, essa integração, também é tanger o pai e a mãe internamente em nós mesmos, e isso dá uma profundidade, dá uma segurança. É um momento também de desse mergulho e desse olhar para a oitava inferior, do que teremos que desapegar do egoísmo e da separatividade, desculpa. Por quê? Nós estamos também num momento muito rico, que é um eclipse parcial. A cabeça de dragão está em Aquário e a cauda de dragão está em Leão. Então, esse momento é para que nós observemos a nossa sombra e que nós possamos desapegar, integrar, transmutar, transformar. Então, essa lua nova, ela, como ela é regida por uma eclipse, ela dura pelo menos 6 meses. Esses temas que iremos trabalhar durante esse período, e ela pode se estender por mais um ano ou um ano e meio, até as próximas lunações aí no eixo Leão e Aquário. Então, é uma reverberação muito intensa, porque a cabeça do dragão, ela dura aí mais ou menos um ano e meio em cada signo, e acabou de entrar no signo de Leão e Aquário. Temos também aqui no signo de Leão, Mercúrio e Júpiter, aonde eles também estão muito ativados pelos aspectos. Então, isso amplifica a energia de Leão, que é uma energia ígnea, que é uma energia de criação, de ação, né? Então, é a casa dos filhos da criação, é a casa também da criação, do aspecto artístico, e do professor, porque o professor ensina, ele cria novas consciências, novas formas de olhar para o mundo. Então, o signo de Leão, ele tem nos trabalhos de Hércules, nos 12 trabalhos de Hércules, ele é o quinto, né? A quinta prova, é o quinto signo, e tem uma história muito interessante que eu vou lhes contar, que é o mito do leão de Nemeia, aonde o Hércules é convocado que, né, pudesse matar o leão de Nemeia, porque o povo, a humanidade, estava sendo acuada, com medo, não poderia sair mais de casa para plantar, para visitar um familiar, passear, porque ele ameaçava. Então, Hércules assumiu a tarefa e foi, se preparou, se armou,
para enfrentar o leão, foi à procura, encontrou. Ao encontrar, ele começa a tirar as suas flechas. E aí ele percebe que nenhuma delas entrava na pele do leão. Ela era blindada, aquelas flechas. Terminou o armamento e a missão continuava. Ele tinha que matar o leão. Aí ele entra em contato com o eu interno, né? Que é esse leão que está sendo mobilizado nesse momento na humanidade, esse eu sou, e teve que buscar as forças, a coragem interna para enfrentar o leão, superar o seu medo, né, usar a sua coragem que lhe foi atribuída. E ele entra em contato com a sua alma, com a profundidade da sua alma, e ele olha para aquele leão e tem uma ideia que só poderia asfixiar o leão. Então, e como ele iria fazer isso? Percebeu que o leão se escondia, dormia numa toca, só que essa toca, nessa gruta, que era uma toca, né? Ele tinha duas saídas. Então, quando Hércules entrava por uma porta, o leão saía pela outra. E aí Hércules não conseguia. Ele fecha, pensando estrategicamente, ele fecha uma porta e vai enfrentar o leão. E ele pega o leão pela cabeça, traz no corpo e asfixia o leão. Mata o leão, disseca a pele do leão e veste essa pele para mostrar para o povo que o leão havia morrido e que estavam libertos, que a humanidade estava liberta, né? Então, à medida que nós enfrentamos os nossos medos, nós nos libertamos. Então, esse é uma das interpretações. E o Hércules ajuda a humanidade a se libertar. E se libertar para quê? Para olhar para o coletivo, para a humanidade, porque ele foi lá, não foi fazer um trabalho pessoal, ele foi fazer um trabalho para a humanidade, e que é aqui a representação de Plutão em Aquário, que vai transformar os valores, vamos dizer assim, do leão, do egoísmo, da separatividade, né, do passado, para que a humanidade possa se libertar, ter igualdade, ter liberdade e fraternidade para todos. Então, esse aspecto aqui de Mercúrio e Júpiter também está ativando esses conteúdos, que é olhar para a humanidade, é o eixo, né? Leão, Aquário. Então, é um momento de muita riqueza pessoal e para a humanidade. Então, esses aspectos, eles estão favorecendo. E nós temos aqui, neste momento da lua nova, desse eclipse, grandes bênçãos do céu, né? Nós temos aqui da geometria sagrada duas pipas, um envelope, um retângulo místico e dois berços. Então, não é pouca coisa. Então, nós estamos sendo cuidados, a energia está descendo, mas nós temos que pegá-las, né? Vamos assim, absorvê-las. Temos que fazer a nossa parte de boa vontade, porque ela está disponível e quem tem que ampliar a nossa consciência é nós mesmos. Então, é através dessa busca interna que nós possamos transmutar o que nós vivemos, transmutar a nossa vida, criar uma nova vida, ter uma criatividade, que é a energia de leão. Nós temos aí aspectos favoráveis e uma potente energia que podemos chamar de doriforia, que é aí o Sol e a Lua está escoltando Mercúrio e Júpiter. Não são muitos planetas, mas são planetas da comunicação, da expansão, do conhecimento primeiro, que é Mercúrio, o conhecimento
que está em cima está embaixo, que está dentro está fora, as primeiras comunicações, e Júpiter são os conhecimentos superiores, a pesquisa, a universidade, as leis cósmicas, as leis da natureza, as leis do amor. Então, nós temos aí uma gama de energia, de, para harmonizar nossos conflitos, para ampliar a nossa consciência, para trabalhar a generosidade, para manifestar o amor e sabedoria que Júpiter nos traz. E Plutão está, né, está na ponta dessa pipa, está atirando, vamos dizer assim, a flecha para Mercúrio e Júpiter, para ampliar a consciência nessa visão de 180 graus de espelho e para integrar essas questões pessoais e coletivas, né, que Plutão está nos chamando. Então, as mídias que estiverem, as comunicações mentirosas, inadequadas, ensinamentos, estão aí fadadas a serem, vamos dizer assim, incineradas pelo fogo, né? O fogo de Leão, o fogo de Áries e o fogo de Sagitário, que está aqui sendo representado também por Júpiter. Então, vamos continuar aqui no Sol e na Lua, está sendo abençoado por Saturno num trígono. Então, Saturno, ele está num signo de fogo, então ele se torna muito mais ativo, ele trabalha a estrutura, a solidez e também trabalha a inteligência ativa. Então ele está abençoando essa criação, está no novo ciclo, esses impulsos de Saturno em Áries, né, que busca uma concretização, uma materialização, e o Sol e a Lua também, em Leão, ele vai trabalhar com conhecimento concreto. Então, a criação é algo palpável, é algo tangível, é um conhecimento, é uma experiência, porque a quinta casa, né, o quinto signo, ele traz já uma bagagem, ele já é o segundo signo de fogo da roda zodiacal. Então, ele traz um potencial, e o fogo é extremamente criativo. E Júpiter e Mercúrio também aqui fazendo um aspecto com Urano. Urano está na ponta de um envelope, né? Como se abrindo aí as comunicações, e Urano traz o conhecimento superior de uma forma rápida para plasmar, para realizar, para manifestar, para assinar. Em Gêmeos, ele está unindo essa dualidade, porque Gêmeos é um signo duplo, então, o mortal e o imortal. Então, ele está unindo esses dois aspectos para mostrar que o conhecimento é importante. Quanto maior o conhecimento, maior a intuição. Podemos trabalhar a nível de telepatia, de transmissão. Nós temos aí um campo eletromagnético a ser explorados, que temos muitos conhecimentos ainda oculto. Oculto é aquilo que ainda a gente não conhece, que está desconhecido, está no inconsciente, está interno, para trazer a consciência, porque à medida que nós temos consciência, deixou de ser oculto. Então, isso também tem a ver com o conhecimento da astrologia, o exotérico, que é externo da personalidade, e o esotérico, que é interno da alma. Então, quanto mais nós entrarmos em contato com o nosso interno, com a nossa alma, com esse eu sou, quem eu sou, mais consciência eu tenho, mais ampla é minha consciência e mais compreensão eu tenho, tanto de mim mesma quanto do universo, da humanidade. É esse momento, é esse casamento sagrado que está sendo, vamos dizer assim, veiculado, transmutado para a consciência, que nós precisamos trazer essa criação, né? E
está sendo ativado por Plutão também. Mercúrio e Júpiter fazem aqui um sextil com Vênus. Vênus está em Libra, muito bem aspectada no signo dela. Ela está fazendo um trígono com Plutão, com Urano, que estão também, são signos de ar, né? E que estão na casa de ar, então eles estão ativando as comunicações, desde as comunicações primevas, que é Gêmeos, iniciais do ser humano, que está sendo reformulada, alfabetizada por Urano, ele está transformando as percepções, então, integrando a verdade e a mentira, integrando todo um conhecimento que está aí presente na humanidade, que nós já estamos com uma certa maturidade para olhar, para avaliar o que é corretas relações humanas que Vênus está nos trazendo. Vênus em Libra, ela traz a harmonia, a beleza, a estética, o equilíbrio, a equidade social. Então, fazendo um trígono com Plutão, ela remete todos esses valores das corretas relações humanas para Plutão, e Plutão está trazendo as transformações para que a humanidade se liberte, para que se manifeste a igualdade, a liberdade e a fraternidade para todos. Então, que os grupos, os grandes grupos, quem rege a Casa dos Povos, né, que seja Câmara, deputados estaduais, federais, municipais, Senado, que eles tenham, vamos dizer assim, uma visão de humanidade, de equilíbrio, de serviço, estão a serviço do povo com boa vontade. Então, isso está cada vez mais ficando claro para as pessoas, e isso é uma necessidade não só do Brasil, de São Paulo, do Brasil, mas é da Terra, né? A Terra precisa dessa visão para evoluir, e nós estamos caminhando para isso. Então, nós temos um grande triângulo favorecendo, né? E Vênus está na ponta aqui de uma pipa, ela está atirando, vamos dizer assim, mobilizando Netuno, que que está em Áries. Netuno traz a contribuição, a colaboração, a consciência dessa colaboração dos reinos da natureza, do mineral, do reino mineral, vegetal, animal e hominal do homem. Então, esse é um momento que é interessante porque temos uma quadratura em T com Marte, que é um desafio para que o princípio masculino também tenha um olhar de compaixão, de compassividade com a humanidade, né? Que olhe para essas raízes, para a ancestralidade, que transforme os seus comportamentos. Então, Vênus está solicitando as corretas relações humanas do princípio masculino e feminino, né? Que um não é melhor que o outro, o homem não está acima da mulher, nem a mulher acima do homem, né? Que deve ter um equilíbrio, uma equidade, uma beleza, uma harmonia na relação para ter essa criação, né? Esse casamento sagrado está sendo, vamos dizer assim, abençoado. E temos, como eu já falei, Plutão também com, com, apontando a sua energia para Mercúrio e Júpiter em 180 graus, que essa relação tem que ser integrada. Esse é um potencial muito forte de energia, é uma energia muito poderosa, né, porque Plutão representa um fogo do centro da Terra e ele traz aí as transformações. A gente já visto aí que
há alguns vulcões que estavam tranquilos, calmos e se entraram em erupção. Então a Terra está se manifestando e o homem precisa ter consciência que ele tem que colaborar. Colaborar como? Dentro da lei, dentro da lei cósmica, dentro da lei da natureza, dentro das leis, vamos dizer assim, do amor e dentro das leis dos homens. Então deve seguir, ser respeitada, porque a diferença entre as pessoas, elas são, vamos dizer assim, resolvidas no limite da lei. Então, a lei é o limite para a liberdade, para a igualdade e para a fraternidade. Então, temos aqui mais alguns aspectos que eu já falei da Vênus, fazendo essa pipa aqui, Plutão e Netuno em sextil. Então, há uma fluência desses planetas transpessoais, Netuno, sextil, Urano, com essa fluência nas comunicações e na posição, né? Porque Netuno está matizando um olhar mais compassivo de o homem perceber que há um amor universal, há um amor incondicional. Não é um amor do desejo, da atração, mas é um amor da vida. É como a vida ela se manifesta, como ela é remitente, como ela se regenera, como ela se transforma. E o respeito e o cuidado que nós deveremos ter. Então, esse é um momento muito rico. Netuno está ativando Júpiter e Mercúrio, ele está com trígonos, e isso favorece porque Júpiter ele traz essa expansão, o amor e sabedoria, então é a graça descendo para a Terra. Saturno também fazendo aqui aspectos, né, de trígono, então exigindo, cobrando, né, porque o Saturno é o grande cobrador, ele exigindo essa comunicação adequada, essa expansão, que o conhecimento seja colocado, que as leis sejam cumpridas. Então, para que haja uma expansão de consciência, nós teremos que ter essas ações, esses impulsos, né? Essas realizações, essas manifestações. Então, à medida que nós temos consciência, nós temos muito impulso de facilidade para que ampliemos as consciências. Então, é um momento rico, é um momento auspicioso de transformações. Então, não é uma transformação só individual, isso é coletivo. Eu vou dar uma passadinha aqui para o mapa de São Paulo, que o ascendente é Capricórnio, então isso intensifica Saturno, que é regente de Capricórnio, então esse trígono que faz com o Sol e a Lua, fortalece essas bênçãos para que as consciências se tornem cada vez mais estruturadas, né, criativas, e essa criação de Leão, do quinto signo, né, está na oitava casa, que a oitava casa é a casa de Escorpião, é a casa das transformações profundas, é a casa de trazer a Hidra para a luz, para a consciência, para ela poder morrer, porque Hércules tentava cortar a cabeça da Hidra, cortava uma, nascia três. Então ele percebeu que não ia ser no, na ação física, tinha que ser na ação da luz, trazer a sombra à luz. E nós temos aí, para São Paulo, mais uma bênção, porque a eclipse está caindo aí.
então está nos ajudando a trazer a sombra à luz para ser transformada. E que luz é essa, né, que vai vir, né? Que sombra é essa que está vindo? A sombra é, vamos dizer assim, a hereditariedade, as heranças, o poder, a sexualidade, o dinheiro público, né, que está aqui representado pela oitava casa. Então, esse aspecto tem que ser transmutado, transformado, porque o egoísmo, a separatividade tem que ser dissolvida e diluída. Plutão, a segunda casa, na casa dos recursos materiais, dos recursos espirituais, da ética, da moral, está com a cabeça do dragão. Então, isso está nos dizendo o quê? Que o caminho, o portal é esse, né, da coletividade. Então, que nesse momento, que a consciência de cada pessoa acorde para uma consciência coletiva, uma consciência humanitária e que possamos ter ações de boa vontade para o maior número de pessoas. Então, esse é o momento que estamos vivendo, que está muito auspicioso. E para São Paulo, Vênus está na 10ª casa, em Libra. Então, ela está mandando energia para a 4ª casa, para Netuno, aonde tem que olhar também para a ancestralidade, para a base, para as raízes, né? Para essa estrutura que é tão necessária. E ela está numa posição interessantíssima, porque está com um triângulo voltado para ela, para cima, também, aonde isso expande uma visão estratégica das corretas relações humanas, aonde as pessoas e governos, lideranças devem trabalhar com boa vontade. E esse triângulo das comunicações estão na matéria, estão na realização, né? 12ª e quase sexta casa, que Urano está na cúspide da sexta casa, tanto atuando para a casa de Leão quanto para o cotidiano, para a Virgem. E as mudanças, vamos dizer assim, as transmutações dos homens do princípio masculino com o princípio feminino, né, devem ser no cotidiano. Então, através das ações do cotidiano, do cuidado, da nutrição, do que nos nutrimos, qual é a qualidade da nossa nutrição. Podemos pensar na nutrição física, emocional e mental, aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós colocamos a nossa energia. Isso tem que ter consciência e deve ter qualidade para ser transformado. Essa é a proposta, vamos dizer assim, de Vênus, que nós possamos estar harmonizando, equilibrando, pondo beleza, estética, arte naquilo que nós fazemos. Então, Vênus está aí diante de uma pipa, e essa pipa ela tem uma força, vamos dizer assim, da geometria sagrada. Como eu falei, nós temos uma pipa, duas pipas, na verdade, um envelope e um retângulo místico, aonde o que está bem salientado, com muita energia, com fluxo de energia, é Netuno, Saturno, Júpiter e Mercúrio. Então, esses planetas, tanto pessoais e transpessoais e coletivo, estão solicitando que a nossa frequência seja inteligência, de harmonizar os conflitos, de amor e sabedoria com persistência. Então, eu vou deixando o meu beijo de luz
para vocês. Deixo um forte abraço para a humanidade, um beijo de luz para a humanidade. Peço que vocês deixem seu like, contribuem com anotações, compartilhem os, com as pessoas que gostam desses assuntos que o YouTube distribui, que é um momento de ampliação de consciência para a humanidade. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.